Presidentes dos três poderes assinam um pacto pelas reformas. O texto inicial foi do ministro Toffoli, que sugeriu isso já há mais de um mês atrás. Segunda turma do Supremo desobriga ex-presidente da Vale de comparecer à CPI de Brumadinho. Ora, se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer. Ex-deputada Laura Carneiro é absolvida no caso da máfia das sanguessugas. A maioria votou pela absolvição por não haver comprovação de recebimento de propina. Ministério Público de Goiás denuncia João de Deus mais uma vez por abusos sexuais. E grupos de trabalho discutem a sistematização das normas eleitorais no TSE. Divergir, sim. Discordar, sim. Descumprir jamais, afrontá-la nunca. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente da Vale tem o direito de não comparecer à CPI de Brumadinho na próxima semana. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem as informações pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E foi isso mesmo, essa decisão, ela foi hoje durante a sessão de julgamentos da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schvartzman. Ele, segundo a defesa, ele está convocado a comparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho no Senado Federal na próxima terça-feira, 4 de junho. Segundo a defesa, o ex-presidente ele já foi à CPI, já prestou informações e no dia em que esteve, que foi em março, ele foi acusado, os parlamentares disseram que iam prendê-lo porque ele teria mentido durante as declarações. Foi então que a defesa apresentou esse habeas corpus aqui ao STF, dizendo que dessa vez, então, ele pudesse não comparecer à CPI. Lembrando que essa CPI ela foi aberta para apurar as causas e também os possíveis responsáveis pelo rompimento da barragem que aconteceu no começo deste ano na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Mais de 230 corpos foram retirados dos rejeitos pelos bombeiros de Minas Gerais. Hoje, então, os ministros da segunda turma decidiram que o ex-presidente da Vale ele é investigado na CPI e, portanto, ele deve ser tratado como investigado na Justiça. Vamos acompanhar a reportagem. O advogado do ex-presidente da Vale informou que ele já compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho e respondeu sobre diversos fatos. A defesa pediu para, dessa vez, ele não ir à CPI. Essa postura colaborativa não foi suficiente. Este advogado que vos fala, e aqui nesse momento falo como testemunha, compareceu, acompanhava o paciente à sessão do Senado. E nesta sessão, o paciente foi ameaçado expressamente de prisão. O pedido é para que o paciente não seja obrigado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. O relator, ministro Gilmar Mendes, facultou o comparecimento do ex-presidente na CPI. Caso ele decida ir, tem o direito de permanecer em silêncio, deve ser acompanhado por um advogado, não precisa se comprometer a dizer a verdade e nem sofrer constrangimento físico ou moral. Ora, se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato, a menos que a finalidade seja de registrar as perguntas que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas. Ele foi acompanhado pelo ministro Celso de Mello. O direito à não autoincriminação compreende a faculdade de comparecer ou de não comparecer ao ato. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia não concederam o direito dele escolher se quer ir ou não à CPI, mas garantiram que ele pode ficar em silêncio e não pode ser preso. As comissões parlamentares detêm, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, poderes de investigação, sendo certo que esse tribunal já assentou que o exercício desses poderes também não é absoluto, encontra limites. Não acho que seja uma faculdade.
uma vez que ele é convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que nos termos constitucionalmente estabelecidos tem os mesmos poderes investigatórios, ele teria que comparecer. Com a ausência justificada do ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento ficou empatado. Foi então aplicada a regra do regimento interno do STF, que diz que a decisão deve ser a mais favorável a quem fez o pedido. Com isso, o ex-presidente da Vale vai poder decidir se vai ou não comparecer à CPI de Brumadinho na próxima terça-feira. E a primeira turma do STF absolveu a ex-deputada federal Laura Carneiro e a então assessora Jane Cleide Herculano de Siqueira, denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento na máfia das sanguessugas. O esquema de corrupção também ficou conhecido como escândalo das ambulâncias em 2006. De acordo com a denúncia, as duas teriam participado do esquema de aprovação de emendas parlamentares para beneficiar a empresa Planan. O esquema se baseava na compra superfaturada de ambulâncias e teria envolvido uma lista muito maior de parlamentares, assessores e agentes públicos. À época, as investigações apontaram que Laura e Jane teriam recebido entre 2000 e 2005 10% do valor de cada emenda. A defesa, ao pedir a absolvição pela inexistência do fato, explicou que as transferências bancárias para a conta de Jane não eram propina. Também no dia 11 de abril, R$ 1.500 consta o saque, R$ 1.586 também no dia 11, conta da deputada Maria Laura. Então, assim, esse primeiro valor nada mais foi que uma transferência da filha e o outro, ela era assessora parlamentar da deputada. Nada mais razoável que, assim, ela dizia que não era uma coisa comum, mas por vezes acontecia dela ter que adiantar de um valor aqui e outro ali, e é claro, a deputada depois repassava os valores. Nada de maneira nenhuma que viesse a caracterizar nenhum crime. A relatora votou pela absolvição por insuficiência das provas. Há também um diálogo interceptado entre o Ronildo Pereira de Medeiros e Angelita, no qual o nome da acusada Laura Carneiro é mencionado junto com diversos outros parlamentares. Aqui faço a referência à prova dos autos, sem que se possa extrair, todavia, algo conclusivo quanto ao seu envolvimento em ilícitos criminais. Mas a maioria da turma acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes pela absolvição por não haver comprovação de recebimento da propina. Os depoimentos na fase inquisitorial, o próprio delator depois disse que nem contato tinha, que não deu nada, ou seja, não há, o iter criminis não foi comprovado, não sendo comprovado, é caso de absolvição. E se eu sou voto de desempate, na dúvida entre os integrantes da turma, eu vou aplicar a regra in dubio pro réu, acompanhando a absolvição mais tênue, que é a absolvição pela inexistência do fato, pedindo vênia à eminente relatora, a ministra Rosa Weber, e ao eminente revisor, mas no papel de desempatador. E a consultora jurídica da TV Justiça está aqui, tem outros detalhes da primeira turma para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, Na primeira turma também, os cartórios do Estado do Paraná foram alvos de decisão, né? Recentemente, os ministros decidiram aproximadamente 104 mandados de segurança questionando decisão do CNJ que teria invalidado alguns concursos para o preenchimento das serventias. E 2 desses mandados de segurança, dentre esses 104, foram destacados e resolvidos na sessão desta tarde. Um deles estava com pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso e outro do ministro Alexandre de Moraes. Em um dos casos, o mandado de segurança acabou tendo a ordem deferida para afastar a decisão do CNJ que teria invalidado a nomeação de um escrivão cuja nomeação se deu antes do 5 de outubro de 1988, quando então a regra, a partir da promulgação da Constituição Federal, determinou que as serventias que fossem declaradas vagas deveriam ser preenchidas por meio de concurso público. E o CNJ havia anulado a nomeação dessa pessoa, desse escrivão, para a serventia da comarca de Salto do Lontra. Mas os ministros verificaram, e ele ainda estava no cargo por uma decisão liminar, mantê-lo no cargo porque a nomeação teria ocorrido em 1987, portanto, anterior à Constituição de 88, afastando, portanto, a decisão do CNJ. No outro mandado de segurança, o argumento trazido aqui
para invalidar a decisão do CNJ, que teria anulado um concurso público para o preenchimento de uma das vagas na comarca de Fazenda Rio Grande, também no estado do Paraná. Nesse caso, acabou sendo mantida a decisão do CNJ. O argumento da impetrante aqui é que teria faltado a oportunidade do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instalado pelo CNJ, que acabou anulando aquele concurso público. Os ministros entenderam, por maioria de votos, nesse caso ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que o edital publicado, foi publicado um edital comunicando a instauração do processo administrativo e abrindo prazo para que os candidatos pudessem se manifestar e, portanto, afastado qualquer tipo de alegação de ausência de contraditório e ampla defesa. Nesse caso, eles acabaram denegando por maioria o mandado de segurança, vencido apenas o relator, ministro Marco Aurélio. Karina, e na sessão de hoje também, o caso da desembargadora afastada no Mato Grosso do Sul também ficou decidido, né? Os ministros acabaram decidindo tanto o agravo regimental como o mandado de segurança da relatoria do ministro Luiz Fux, que tinha mantido a decisão do CNJ em afastar a desembargadora das suas atividades jurisdicionais e administrativas até que o processo administrativo no CNJ fosse concluído. Pelas supostas, os argumentos trazidos para o procedimento administrativo é de que ela teria influenciado, em razão do cargo, juízes, o diretor da penitenciária e alguns serventuários para o cumprimento mais rápido de um habeas corpus em favor do seu filho que estava preso e que deveria ser transferido para uma clínica de tratamento. Então, na decisão de hoje, fica mantida a decisão do ministro Luiz Fux, que mantinha a decisão do CNJ no afastamento da desembargadora. Ela permanece, então, afastada das suas funções no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Sessão amanhã às 14 horas, né? A partir das 14 horas, direto do plenário, a gente acompanha ao vivo. Até amanhã, Karina. Até. Os presidentes dos 3 poderes vão assinar no mês que vem um pacto pelas reformas. A decisão foi tomada hoje, durante o café da manhã, no Palácio da Alvorada. O encontro durou pouco mais de 1 hora. Participaram os presidentes do Supremo, Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e o presidente Jair Bolsonaro. O pacto pretende formalizar um entendimento em torno de metas de interesse da sociedade e do crescimento econômico, que inclui uma série de reformas como a da Previdência. O texto inicial foi do ministro Toffoli, que sugeriu isso já há mais de um mês atrás. Nós construímos uma síntese, conversando com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o próprio presidente da República. Esse documento hoje foi praticamente validado por todos. Agora vai ter os ajustes para permitir que na semana do dia 10 ele seja assinado. Outras reuniões semelhantes a desta terça-feira devem acontecer nos próximos meses. E ainda nesta edição, o MPF ajuiza a ação para que Receita comunique previamente o contribuinte da possibilidade de cancelamento do CPF. Segundo o MPF, o cancelamento sem a comunicação ao contribuinte viola o processo administrativo legal. O Ministério Público do Estado de Goiás denunciou João de Deus mais uma vez por crimes sexuais. Segundo o MP, neste caso, ele responde por estupro de vulnerável contra 6 vítimas. Os crimes teriam ocorrido em uma sala privada durante os atendimentos espirituais que realizava em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. Esta é a 9ª denúncia contra o médium. Ele se tornou réu nas outras 8. O médium sempre negou as acusações. João de Deus foi preso em 16 de dezembro do ano passado. Depois foi internado no Instituto de Neurologia de Goiânia, em 22 de março, a pedido da defesa e com autorização da Justiça. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União para que a Receita Federal comunique previamente aos contribuintes que podem ter o CPF suspenso ou cancelado. A medida é para que todos tenham oportunidade de defesa prévia. Segundo o MPF, o cancelamento sem a comunicação ao contribuinte viola o processo administrativo legal. Atualmente, as suspensões e cancelamentos vinham sendo realizados em razão de divergências entre 2 bases de dados, a da própria Receita e da Justiça Eleitoral. Essas divergências estavam gerando problemas ao cidadão que, com o CPF cancelado, fica impedido de ter acesso a diversos direitos. De acordo com a própria Receita, a forma de comunicação ao contribuinte é feita unicamente depois da suspensão e do cancelamento e apenas no sistema online. A ação foi distribuída à 1ª Vara Federal de Curitiba.
O ex-deputado federal Sabino Castelo Branco é um dos acusados na nova denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal sobre os desvios milionários de recursos da saúde no Amazonas. A medida faz parte da Operação Maus Caminhos. De acordo com a ação proposta pelo Ministério Público Federal, os ex-presidentes do Instituto Novos Caminhos contrataram de forma direta, sem licitação, os serviços de uma empresa de segurança patrimonial. A organização social era responsável pela gestão de unidades de saúde no Amazonas e a ordem para a assinatura do contrato teria partido do administrador do Instituto à época, Mohamed Mustafa. Segundo as investigações do MPF e da polícia, durante o convênio, houve superfaturamento e o pagamento de mais de R$600 mil em serviços que não foram prestados. Um dos beneficiados pelo esquema seria o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, que apesar de não aparecer nos documentos, é considerado um dos donos da empresa de segurança patrimonial e tio de um dos sócios. O Ministério Público Federal pede que os acusados sejam condenados por peculato e dispensa indevida de licitação e devolvam mais de R$1,5 milhão aos cofres públicos. A conciliação tem sido um caminho para resolver conflitos no judiciário. Por meio da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, os tribunais regionais do trabalho de todo o país buscam acordos entre patrões e empregados. No primeiro dia do mutirão no TRT da Bahia, movimentou mais de R$26 milhões em acordos. Cerca de 2 mil trabalhadores já foram beneficiados. No primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, o TRT da Bahia homologou acordos envolvendo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Juntos, somam mais de R$4.400.000. Cerca de 2 mil trabalhadores que vão receber imediatamente as parcelas rescisórias e outras verbas que eles tinham para receber nas empresas. Os trabalhadores eram contratados das empresas MA2 e LC Empreendimentos. Quando os contratos com o Estado foram encerrados, ambas não conseguiram pagar as verbas rescisórias. Rosilene foi uma das pessoas que não recebeu. Todos nós, quando trabalhamos, que a gente vai ser demitido, a gente faz logo projetos, né? Não, vou pegar esse dinheiro, fazer algo. E esse dinheiro não veio. Durante o mutirão, que acontecerá até a próxima sexta-feira, dia 31 de maio, acontecerão 3.781 audiências nos Centros de Conciliação do TRT da Bahia, Sejusques 1 e 2, e também nas varas do trabalho do interior e da capital baiana, além da Coordenadoria de Execução e Expropriação do TRT da Bahia. Uma promessa minha no início da administração e que agora eu tenho ficado muito feliz porque estou conseguindo concretizar, é aumentar a conciliação no nosso regional. Nós fazemos isso o ano inteiro. Agora, na Semana Nacional de Conciliação, os esforços são concentrados para isso. E o Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo coletivo de trabalho entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF. O acordo abrange cláusulas econômicas e sociais referentes às duas datas bases da categoria. O acordo coletivo de trabalho foi intermediado pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. A proposta do ministro foi analisada pela Embrapa e pelo SINPAF durante procedimento de mediação e conciliação pré-processual. A solução veio após 1 ano de negociações entre a empresa e a categoria. Ficou definido no acordo um reajuste salarial correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços do Consumidor, o INPC, acumulado de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018, aplicado a partir de 1º de janeiro de 2019, com pagamento retroativo. Em relação ao período de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019, o reajuste corresponde a 70% do INPC, aplicado a partir de 1º de maio de 2019, também com acerto retroativo. Na folha fechada após o acordo, será incluído abono compensatório de R$ 200. Quase todas as cláusulas sociais do acordo coletivo de 2016 e 2017 foram mantidas com vigência até 30 de abril de 2020. No entanto, ocorreram alterações sobre os seguintes pontos: adicionais de insalubridade e periculosidade e nos auxílios creche, alimentação, refeição, babá, pré-escola e escola. Outros pontos que também passaram por alteração foram
a avaliação do sistema de premiação por resultado, horas extras, adicional noturno, auxílio para filhos ou dependentes com deficiência, serviço de transporte, promoção e progressão salarial, compensação de horas, licença maternidade e programa de saúde. Durante esse processo, várias discussões, várias negociações foram tabuladas e resultaram na manutenção de importantíssimas cláusulas sociais para os trabalhadores e ganhos também para a empresa. A manutenção da robustez desse acordo coletivo e de cláusulas tão importantes que nele existem, eu acho que isso é o mais importante. E no próximo bloco, a sistematização das normas eleitorais. O nosso papel não é aqui propor alterações legislativas, mas é verificar antinomias no sistema. Dois grupos de trabalho encerraram a reunião pública realizada no TSE sobre a sistematização das normas eleitorais. O penúltimo eixo temático tratou dos crimes eleitorais e do processo penal eleitoral. Os inscritos tiveram 5 minutos para expor suas ideias. O coordenador do grupo, Luiz Carlos Gonçalves, falou sobre a importância de sistematizar a lei sem alteração legislativa e sem se sobrepor ao conteúdo. Esse belíssimo trabalho aqui que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo de sistematização das normas eleitorais não supõe, que o nosso papel não é aqui propor alterações legislativas, mas é verificar antinomias no sistema. Os crimes eleitorais e a Constituição de 1988. Trata-se de uma antinomia, Trata-se de se indicar se houve recepção ou não houve recepção de boa parte dos crimes eleitorais. O último painel abordou o eixo transversal, ou seja, a participação das mulheres, dos jovens, dos negros, dos indígenas, das pessoas com deficiência e os direitos políticos dos presos. Muito se falou sobre a acessibilidade e a preocupação da Justiça Eleitoral com o tema. Atesta a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com essa temática. Preocupação essa, que vale a pena fazer o registro, não se revela aqui com a pretensão de indicação de criações de normas, ao contrário, o que a gente está fazendo é se curvando ao comando constitucional que proíbe discriminação e que impõe ao Estado brasileiro, em cada uma das suas esferas, o dever de criar a igualdade concreta e também aqui no exercício dos direitos políticos. O grupo de trabalho dará continuidade às reuniões em 5 localidades: Paraíba, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia é levar o tema aos regionais e ampliar a discussão. O ministro Edson Fachin encerrou os trabalhos falando sobre a importância dos debates, mantendo sempre o respeito à Constituição. Lembro que disse o deputado Ulisses Guimarães quando presidiu a cerimônia de proclamação da Constituição de 1988. Disse ele: divergir, sim; discordar, sim; descumprir jamais; afrontá-la nunca. Esse é o nosso desafio. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Michele Chapa, que é quem tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Eu começo os giros de notícias de hoje com o último balanço da Operação Cronos 2, que nesta terça-feira cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em todo o país de suspeitos por crimes de homicídio e feminicídio. Até o momento foram registradas 968 prisões e apreensões. Policiais civis de 21 estados e do Distrito Federal prenderam 881 pessoas por homicídio e outras 56 foram detidas por feminicídio. 31 menores foram apreendidos por homicídio. A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil e teve o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outra informação é que o ministro do STF, Edson Fachin, impôs medidas contra a superlotação nas unidades de internação de adolescentes nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. Alguns internos
deverão ser transferidos para outras unidades que não estejam com a ocupação superior a 119%. Caso não seja possível adotar as providências, Edson Fachin autorizou que se convertam em domiciliares as medidas socioeducativas de internações. E uma última informação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Golden Cross a pagar R$10 mil de indenização por dano moral a uma mulher que estava com a cirurgia bariátrica confirmada, marcada, e ela teve autorização suspensa porque houve o rompimento do contrato entre a empresa que ela trabalhava e o plano de saúde. O tribunal entendeu que o cancelamento foi ilegal e que houve falha na prestação do serviço. E se você quer rever uma de nossas reportagens, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Boa noite.